Você já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Uma maravilha tão deslumbrante que, segundo os relatos antigos, parecia tocar o céu. Árvores frutíferas cresciam em terraços elevados, cascatas fluíam por colunas de pedra e flores exóticas transformavam o deserto mesopotâmico em um paraíso artificial. Mas, e se eu te dissesse que a arqueologia nunca encontrou provas concretas de que eles existiram? Hoje vamos investigar um dos maiores mistérios da antiguidade. Teriam os jardins suspensos sido apenas um mito? Isso e muito mais é o que iremos explorar neste vídeo. Mas antes de avançar, já chegar dando aquela força, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal, se não é inscrito ainda. A primeira coisa que precisamos entender é que nenhum texto babilônico original menciona os jardins suspensos. As descrições que temos vêm de autores gregos e romanos, séculos depois do suposto reinado de Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C. Heródoto, o pai da história, visitou Babilônia no século V a.C., descreveu em detalhes as muralhas, os templos e a cultura da cidade, mas não mencionou os jardins sequer uma vez. Filão de Bizâncio e Estrabão, escrevendo séculos depois, falam de uma obra monumental composta por vários terraços sobrepostos, irrigados por um engenhoso sistema que trazia água do rio Eufrates para dezenas de metros de altura. O sacerdote Beroso, escrevendo por volta do século III a.C., é quem associa pela primeira vez os jardins ao rei Nabucodonosor II, afirmando que ele os construiu para agradar sua esposa, vinda das montanhas da Média, que sentia saudade de sua terra natal. Essas narrativas formaram a base de tudo o que sabemos, mas são relatos de estrangeiros que escreveram séculos após os supostos eventos. O silêncio das fontes babilônicas e a ausência de registros contemporâneos lançam dúvidas profundas. Se os jardins eram tão espetaculares, por que nenhum escriba os mencionou? A caça arqueológica. No final do século XIX, arqueólogos como Robert Coldewey começaram a escavar as ruínas da antiga Babilônia, na atual região do Iraque. Eles descobriram palácios suntuosos, templos dedicados a Marduk e até a famosa Porta de Ishtar. Mas quanto aos jardins suspensos, nada. Nem fundações que suportassem os gigantescos terraços, nem sistemas hidráulicos capazes de bombear água para alturas tão elevadas. Nem sequer inscrições que os mencionassem. Alguns especialistas sugerem que talvez os jardins tenham sido destruídos por guerras ou enchentes e, com o tempo, desaparecidos sem deixar vestígios. Outros vão além e propõem que os relatos gregos foram romantizados, talvez inspirados em jardins comuns da Mesopotâmia, exagerados pela imaginação dos viajantes. Mas então surge uma teoria ainda mais intrigante: a teoria da cidade errada. A assirióloga Stephanie Dalley, da Universidade de Oxford, passou décadas analisando textos cuneiformes esquecidos e chegou a uma conclusão revolucionária. Os jardins suspensos podem ter existido, mas não em Babilônia. Segundo ela, a confusão teria ocorrido devido a traduções imprecisas e pela forma como os gregos chamavam a Mesopotâmia de modo genérico de Babilônia. Na verdade, a obra descrita nos textos clássicos coincide quase perfeitamente com um projeto construído em outra cidade, Nínive, a capital do Império Assírio, cerca de 300 quilômetros ao norte. Lá, por volta de 700 a.C., o rei Senaqueribe mandou erguer jardins artificiais gigantescos junto ao seu palácio. Tabletes cuneiformes descobertos descrevem árvores raras, trazidas de terras distantes, colinas artificiais e terraços sobrepostos. Um sistema de irrigação com canais e parafusos hidráulicos séculos antes de Arquimedes. Dalley argumenta que os cronistas gregos simplesmente atribuíram a glória dos jardins à cidade mais famosa da região, Babilônia, e ao rei mais conhecido, Nabucodonosor. Se ela estiver certa, os jardins suspensos não é mito. Eles existiram, só que na Assíria. Muitos acreditam que os jardins suspensos da Babilônia realmente existiram porque a própria Bíblia menciona a glória da cidade de Nabucodonosor. No livro de Daniel, por exemplo, Babilônia é descrita como uma cidade esplendorosa, símbolo máximo de poder e orgulho humano. O rei constrói palácios monumentais, fortalezas e muralhas gigantescas e chega a declarar:
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o poder da minha força e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Esses textos reforçam a imagem de Babilônia como uma metrópole luxuosa e exuberante, o que levou muitos estudiosos e leitores ao longo dos séculos a assumirem que os jardins suspensos faziam parte dessa grandiosidade. No entanto, é importante destacar: a Bíblia nunca menciona diretamente os jardins suspensos. Não há referência a terraços, árvores exóticas ou sistemas de irrigação nos relatos bíblicos. A associação surge apenas de interpretações posteriores, baseadas na ideia geral da riqueza e do esplendor da cidade. Ou seja, a presença dos jardins na imaginação popular cristã e judaica pode ter mais a ver com tradição e simbolismo do que com fatos históricos registrados nas Escrituras. Hoje, os estudiosos dividem-se em três correntes principais. Os céticos defendem que os jardins nunca existiram. Seriam apenas uma criação literária dos gregos, inspirada por relatos vagos e exagerados. Os tradicionalistas acreditam que os jardins existiram em Babilônia, mas foram destruídos sem deixar vestígios, talvez por guerras, enchentes ou pela própria ação do tempo. Os revisionistas apoiam a teoria de Dalley, argumentando que a arqueologia de Nínive oferece a explicação mais coerente e que a confusão de nomes e cidades é plausível. Como vimos até aqui, a arqueologia mostra que nenhuma evidência concreta foi encontrada na Babilônia, e isso levanta sérias dúvidas sobre a versão tradicional da história. Mas os textos antigos, a engenharia descrita e as descobertas em Nínive sugerem que um jardim deslumbrante realmente existiu, talvez no lugar errado e com o rei errado. O mito dos jardins suspensos pode ser, no fim das contas, um lembrete histórico de uma obra grandiosa da Assíria, confundida com a Babilônia ao longo dos séculos. Seja mito ou realidade, os jardins suspensos da Babilônia continuam a ocupar um lugar especial no imaginário humano. Eles representam a capacidade que nossa espécie tem de sonhar, de transformar o impossível em realidade, mesmo em meio às paisagens mais áridas. Talvez um dia a arqueologia encontre provas definitivas, ou talvez os jardins suspensos permaneçam para sempre onde sempre estiveram, no limiar entre a história e a lenda. E você? Acredita que os jardins suspensos existiram de verdade? Ou acha que eles são apenas uma das grandes histórias que a antiguidade nos deixou? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser explorar mais mistérios como este, inscreva-se no canal e ative o sininho.